Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, trazendo informações muito interessantes e algumas imagens que nos ajudam a entender um pouco melhor a realidade aqui no nosso país. Temos notícias também muito positivas e situações nada muito agradáveis, mas são importantes da gente analisar aqui no nosso Portal do José, como eu sempre faço com vocês. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça nunca de dar o seu joinha, mandar o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como eu estou aqui numa área urbana, a gente vai ter sons, né? De cachorrinhos, de repente vai pintar um bichinho aqui e tal, mas vou tentar manter a concentração aqui para transmitir para vocês algumas coisas muito importantes. E começando essa semana, eu poderia aqui usar aquele velho clichê, que eu tenho uma notícia boa e uma notícia muito não boa, né? Ou a notícia não muito boa. O que você prefere primeiro? Vou começar aqui com a notícia não muito boa, porque ela tem solução, né? A notícia não muito boa, que você não se surpreenderá em hipótese nenhuma, é essa aqui, que está hoje no UOL, que está já repercutindo, né, nos veículos de comunicação pela manhã no Brasil. Pesquisas indicam vantagem de Bolsonaro sobre Lula nas eleições das 103 maiores cidades. PSD e PL estão no topo do ranking dos que lideram sondagens nos municípios que podem ter segundo turno. Qual é a surpresa para você que acompanha o nosso portal desde sempre? Zero. Desde que eu criei o Portal do José, ainda no governo do inelegível, se é que a gente pode chamar aquilo de governo, eu sempre abri os nossos encontros com uma frase, um pensamento atribuído ao filósofo Hegel, que diz que a informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. E eu diria até mais, gera a alienação. Nós estamos no nosso país com muitos embates políticos. E se no campo progressista a gente não tem um enfrentamento, uma tentativa de ocupar esses espaços, de dominar as pautas nas redes sociais, nos grandes veículos de comunicação, nos ambientes sociais, como é que a gente vai conseguir um milagre das pessoas num processo eleitoral simplesmente votarem numa condição, num candidato, numa posição política, numa posição ideológica, por adivinhação? Isso não acontece. A comunicação é sempre uma ferramenta estratégica. E o ponto negativo dessa história pode se converter numa situação muito positiva. O ponto negativo é isso, é atestado que nós teremos essa situação absurda de ter uma figura que cometeu tantos crimes aqui no nosso país, que foi demonstrado como sendo uma figura abjeta, uma figura insana, uma figura sem o menor sentimento humano, sem algum sentimento de empatia com o nosso país, diante da pandemia que nós tivemos no mundo e especialmente no Brasil. E uma figura dessa está circulando, está fazendo ocupação nas redes sociais, fazendo pregações ideológicas, fazendo a pregação do pânico moral, do pânico vermelho, enfim, de várias estratégias que não modificam ou não visam modificar absolutamente nada as injustiças, as desigualdades, as iniquidades do nosso país. Então, o espaço que deveria estar sendo ocupado pela esquerda, pelo progressismo, pelo humanismo, pelo governo Lula, esses espaços não estão sendo ocupados como deveriam e poderiam estar sendo ocupados. E vocês, aqui no nosso portal, têm plena consciência que isso é um fato. Muitas pessoas ficam super chateadas que eu aponto esse fato. Gente, mas não dá para a gente ver o iceberg na nossa frente e não querer avisar o capitão. Ficar todo mundo aqui, olha, vamos esperar o Titanic bater no iceberg, depois a gente vê quem é que consegue um barquinho aqui, vamos ficar mais ligado aqui, que quem for mais ligado e consegue escapar no barquinho. Não dá, né? Então, esse conjunto de resultados vai servir para que a senhora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, os principais quadros do PT, senadores do PT,
senadores também que são próximos, né, estão alinhados com o presidente Lula, deputados federais, o senhor Paulo Pimenta, as pessoas da área de comunicação, os setores estratégicos, todos convençam o presidente Lula a ser o porta-voz desse enfrentamento, colocando todos os dias. Antes eu achava era importante o presidente vir uma vez por semana, mas esse resultado ele vai impor que o presidente ele se manifeste com mais frequência. Não é para fazer campanha, muitas pessoas acharam aqui no nosso portal que estava pretendendo que o presidente da República fosse fazer campanha em cada paróquia, né? Olha, vote no meu candidato. Não é isso, gente. O presidente Lula não precisava fazer campanha para ninguém. Ele só precisa estar presente nas redes sociais, agora, todas as manhãs, falando do governo dele, falando dos enfrentamentos, ajudando a sociedade a compreender os fenômenos que acontecem no nosso país. Porque isso dá instrumentos para as pessoas criarem uma consciência política e escolherem candidaturas que se alinhem a esses pensamentos. Qual é a novidade nisso? A novidade é que nós temos uma série de pessoas que estão no governo Lula que tem medo de falar com Lula, de pegar no braço do presidente e falar: presidente, olha só, o iceberg está ali na frente, tá? Se o senhor não fizer nada, nós vamos bater no iceberg, depois não adianta. Depois nós vamos ficar, Deus sabe lá quanto tempo para tirar esse iceberg, para tirar esse Titanic do fundo do mar, né? E muitas vezes só se consegue fazer isso depois de décadas, mas aí o prejuízo e os mortos são muito grandes. Então, o que for de coisa muito negativa agora deve servir para um grande impacto de criar autocríticas para que essa comunicação seja feita de uma forma mais eficiente, né? Gente, eu estou aqui no México, vocês sabem que acompanham nosso canal, desse fato eu vim aqui cobrir esse acontecimento que está acontecendo aqui, de um presidente que faz isso que eu estou falando com vocês, se comunica todos os dias, né, de uma forma muito elástica, é o maior youtuber do México, e ele conseguiu algo que no Brasil hoje é impensável. Ele conseguiu destruir o Centrão no México, elegendo 2/3 dos deputados federais e 2/3 dos senadores. Ele enfrentou até a Igreja Católica, aqui, os grandes veículos de comunicação. Então isso merece ser estudado, né? O presidente Lula já chegou aqui e aí eu vou compartilhar com vocês algumas situações. Eu quero falar de Bet com vocês também, mas eu vou deixar isso para o nosso próximo encontro, porque o ministro Haddad está dizendo que vai combater agora as bets que não estão devidamente legalizadas, porque isso chupa muito dinheiro, sobretudo das pessoas mais pobres, as que estão no Bolsa Família. Mas tem uma coisa também que merece uma atenção especial. O Bolsa Família pode ser utilizado para dar dízimo para igrejas, para pastores, porque isso também é um desvio, né? Isso também é uma coisa que precisa ser monitorada, precisa ser pesquisada, porque isso também prejudica as famílias, prejudica o programa e prejudica a economia do nosso país. Isso também é uma distorção. Fica lançada aí essa questão, né? Bom, o presidente Lula chegou e está sendo notícia em todos os veículos aqui no México, né? Estou abordando todos os presidentes chegando, mas eles deram aqui um carinho especial no Lula, né? Acompanhe aqui só esse trecho aqui, vamos ver. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde arriba el avión en donde se traslada el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Recordemos que el mandatario es uno de los invitados a la ceremonia de la toma de posesión, la toma de protesta de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aquí vemos cómo se tiene todo organizado para su recibimiento. El avión ya... E aí a matéria vai seguindo, deixa eu avançar aqui um pouco mais à frente. A matéria vai seguindo e aí está aqui já o Lula, né? Eles vão falando aqui e aqui o Lula. Opa, vamos lá. Luis Ignacio Lula da Silva pasa por la alfombra roja en donde se le está haciendo este paso de honor y se tendrá lugar para que llegue a sus agendas que tiene tanto para el día de hoy como então isso está tendo uma cobertura muito grande por aqui. E como vocês vão ver aqui em algumas manchetes aqui, deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu prender aqui. Vamos lá. Gente, são todos os veículos, tá? Que eu vi aqui no México. Tá aqui esse canal aqui, o Regio.com. Chega a México, presidente do Brasil, Lula da Silva. Aqui o canal Chiunha em espanhol. Presidente brasileiro chega a México para
acompanhar a investidura de presidente eleita do México. Está aqui. Outro canal, vamos ver aqui. Esse aqui é Que Passa. Notícia também. O presidente de Brasília chega ao México para a investidura de Sheinbaum. Gente, todos os canais, olha. O Pulso. O presidente do Brasil chega ao México para tomar para acompanhar a posse de Cláudia Sheinbaum. Olha, todos os jornais. Então vai ser um encontro interessante. Vai ser um encontro interessante porque Cláudia Sheinbaum, gente, tem muitos predicados, muitas situações que me motivaram a estar aqui, né? Eleição da primeira mulher em 200 anos no México, uma mulher declaradamente socialista, humanista, que afirma que o modelo neoliberal é um modelo fracassado, que é combatido por ela e por López Obrador. Vai comandar agora uma reforma no Poder Judiciário do México, que se eu contar para vocês o que acontece aqui, vocês vão ficar com os cabelos arrepiados, né? Eu vou ter oportunidade de falar sobre isso com vocês. Então, os veículos de comunicação todos estão apontando isso. A chegada de Lula e a posse promete ser um evento muito interessante. Infelizmente não vai ser aberto ao público, né? Eu estou vendo ainda se eu consigo uma credencial, tá tramitando lá no governo do México, para acompanhar e compartilhar com vocês aí esse evento que deve ser muito interessante, né? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mais tarde eu dou mais notícias para vocês sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Um grande abraço, tchau!